História dos tempos bíblicos, de Augusto a Cláudio. A partir do ano 63 a.C. em diante, Roma foi governada por imperadores, com o título de César. Os primeiros foram Augusto, morto em 14 d.C., e Tibério, que reinou entre 14 e 37 d.C. Eles são mencionados de passagem no Novo Testamento. Os ministérios tanto de João Batista como de Jesus aconteceram durante o reinado de Tibério. João Batista ficou principalmente nos territórios governados localmente por Herodes Antipas, que o executou. Jesus percorreu essas regiões, especialmente a Galiléia e a Judéia, cujo governador romano era Pilatos. Depois da morte de Jesus, seus seguidores continuaram a pregar sua mensagem, proclamando também sua ressurreição, ascensão e divindade. Também reivindicavam o poder do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha sua base em Jerusalém, mas logo começou a expandir-se, em parte devido a perseguições. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1. Já havia cristãos em Damasco, na Síria, antes da conversão de Paulo, pela década de 30 d.C. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 e 2. Pelo final dessa década, quando Calígula era o imperador romano, 37 a 41 d.C., tanto judeus como cristãos ficaram seriamente ameaçados em Jerusalém. Calígula declarou-se divino e decretou que uma estátua sua fosse erigida no templo de Jerusalém. Uma blasfêmia ultrajante, não só aos judeus, como aos cristãos. Os oficiais romanos locais perceberam o perigo de tumultos e até de rebeliões e sabiamente foram conduzindo a situação. A morte de Calígula por assassinato acabou com sérios problemas. Cláudio foi o imperador seguinte, 41 a 54 d.C., e uma de suas providências iniciais foi substituir os governadores romanos locais da Judéia por um rei judeu, o neto de Herodes o Grande, Herodes Agripa I. Tendo passado boa parte de sua vida em Roma, ele se tornara amigo íntimo de Calígula. Recebeu dele a atribuição de governar os territórios ao norte da Palestina, entre os quais a Galiléia. Assim, Cláudio somou a Judéia a seus domínios. Agripa I reinou de 41 a 44 d.C. E durante este curto espaço de tempo, a situação política na Palestina permaneceu estável. Foi calorosamente aceito pelos judeus e transmitia a todos a imagem de ser um judeu devoto. Agripa I esforçava-se por ser popular entre seus súditos. Lemos em Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 4, que perseguiu líderes cristãos para agradar aos judeus. A morte súbita deste Herodes, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 21 a 23, pareceu aos judeus uma tragédia política, embora os cristãos a tivessem visto por outro ângulo. Daí em diante, a situação política evoluiu inexoravelmente para a luta contra Roma. Em 66 d.C., os romanos não tiveram outra opção, além de novamente enviar seus próprios governadores. Mas os oficiais romanos eram ainda menos bem-vindos do que antes. Vários deles pioraram a situação, adotando uma política de franca hostilidade contra os judeus. Continuará.